Quando a gente pensa em Star Trek, o que vem à cabeça? A Enterprise, a Federação, talvez os Klingons, né? Mas e se tudo isso for só a pontinha de um iceberg cósmico? Hoje a gente vai mergulhar fundo, bem fundo no tempo, para encontrar civilizações tão antigas que fazem a Federação parecer uma criança. Então se prepara, porque estamos prestes a conhecer as verdadeiras lendas da galáxia. Pois é, essa frase resume perfeitamente o espírito da nossa exploração. A gente não está falando só de história, não. É quase mito. Pensa só, seres que viram galáxias inteiras nascerem, que desapareceram e deixaram só um sussurro no vazio. E outros que, bem, talvez ainda estejam por aí, né? Só observando das sombras. Então, vamos começar a nossa contagem regressiva. A primeira categoria que a gente vai ver é a dos grandes impérios galácticos. São civilizações que, mesmo sendo super antigas, a gente ainda consegue reconhecer, sabe? Elas construíram coisas, conquistaram, deixaram um legado que durou milênios. E tudo isso muito, mas muito antes da humanidade sequer sonhar em ir para as estrelas. E para abrir a nossa lista, na 10ª posição, a gente encontra uma raça que meio que bagunça a nossa ideia do que é ser avançado. Os Baku, a longevidade deles não é só por causa da radiação especial do planeta, não. Vem de uma escolha muito profunda. Eles simplesmente abriram mão da tecnologia. E não foi por ignorância, muito pelo contrário, foi por sabedoria. Eles sacaram que a verdadeira imortalidade não está em ter máquinas superpotentes, mas sim em viver em harmonia. E é uma lição que eles vêm praticando há milhares de anos naquele paraíso isolado deles. Em nono lugar, a gente dá um salto enorme, um salto quântico mesmo, tanto em poder quanto em perspectiva. Chegaram os Matrons. O que a gente vê aqui é o tamanho do abismo evolutivo. É gigante. Os Metrons são tão, mas tão antigos que nem corpo físico eles têm mais. Para eles, uma briga de vida ou morte, tipo a da Enterprise contra uma nova Gorn, isso não é guerra. É tipo uma briguinha de criança num tabuleiro de xadrez cósmico. Eles não participam do jogo. Eles são os professores, aqueles professores bem severos e imortais da galáxia. Chegamos ao 8º lugar. E aqui a gente encontra uma força implacável, ancestral, que não se preocupa em construir impérios. Ela os consome. Os Borg. O mais importante aqui não é nem a idade deles, mas o que eles são. Não é um povo, é uma praga. É uma consciência coletiva, uma mistura de máquina e carne que vem se espalhando pela galáxia há centenas de milhares de anos, só assimilando, consumindo, adicionando mais e mais vozes a um coro que nunca para. A história deles não está escrita em livros, está no silêncio de bilhões de almas que foram apagadas, um eco eterno daquele aviso. A resistência é inútil. E agora, número 7. Um império que já nem existe mais, mas que só de falar o nome já causa arrepios no quadrante alfa. Os Iconianos. A história deles é um aviso, na verdade. Pensa só, 200 mil anos atrás eles não precisavam de frotas de naves. Pra quê? Eles tinham uma coisa muito melhor. Portais que permitiam que eles cruzassem a galáxia inteira num piscar de olhos. Para os inimigos deles, isso não era tecnologia, era magia, feitiçaria. Um poder tão absurdo que a única resposta que encontraram foi o genocídio. Eles foram exterminados, mas o legado de medo, esse ficou. E encontrar um desses portais ativo hoje em dia é o maior pesadelo de qualquer capitão. Ok, até agora a gente viu impérios poderosos, certo? Mas agora a gente vai cruzar uma fronteira. A gente está deixando a história para trás e entrando no reino do mito, da lenda. Não são mais só civilizações antigas. São forças tão, mas tão poderosas que o que elas fizeram não foi só mudar a história. Elas dobraram as próprias leis da realidade. No 6º lugar, a gente encontra uma civilização que encarou o fim do mundo, mas não com naves. Eles usaram o próprio tempo. Olha só essa ideia. Um sol morrendo. Qualquer outra raça ia fazer o quê? Construir naves e fugir. Mas os habitantes de Sarpedon, 500 mil anos atrás, fizeram algo muito mais ousado. Eles construíram uma máquina para escapar para o próprio passado. Eles não fugiram do mundo deles, eles se tornaram a própria história viva daquele lugar. Um povo todo espalhado pelas suas próprias memórias. Eles não só evitaram a morte, eles fizeram a morte se tornar irrelevante. Ok, dominar o tempo é uma coisa impressionante, sem dúvida. Mas e dominar a matéria? Numa escala cósmica? É isso que a gente vê no número 5 com o Império Chancon. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, a gente tem a tecnologia da Federação, suando para desviar um mísero asteroide. É um feito heróico para eles, né?
Agora, olha do outro lado. Isso aí é o poder do Império Trocan, 600 mil anos atrás. Eles não moviam pedras, eles moviam estrelas. Como se fossem peças num tabuleiro, só para deixar o clima do planeta do jeito que eles queriam. O que para a Federação é o auge da engenharia, para os Trocan era jardinagem. E, em quarto lugar, o conceito de império já nem faz mais sentido. A gente está falando do poder de apagar uma civilização inteira, concentrado em um único ser. Chegando aqui, tecnologia já nem importa mais. É poder puro e bruto. A gente só conheceu um Daut, um ser que, no momento de dor, de raiva, teve um único pensamento. E uma espécie inteira, os Rosnok, com 50 bilhões de vidas, simplesmente sumiu. Puf, deixou de existir. A pergunta que fica e que assombra é: se um deles fez isso sem querer, o que uma raça inteira deles poderia fazer de propósito? Certo, agora se prepara para o maior salto de todos. A gente vai esquecer os milênios, agora a conversa em bilhões de anos. A gente vai além dos impérios, além dos mitos, para conhecer os verdadeiros arquitetos da vida. As raças que literalmente plantaram as sementes da existência na nossa galáxia. Essa linha do tempo aqui bota tudo numa perspectiva que chega a ser humilhante. Olha ali na pontinha direita, humanos, Klingons, toda a nossa era moderna. Agora olha para trás, os Voth, 65 milhões de anos atrás. E agora olha lá na outra ponta, 4,5 bilhões de anos. As raças que a gente discutiu até agora não seriam nenhum pixel nesse gráfico. A gente está entrando num tempo realmente profundo. Número 3. E com ele, uma revelação chocante: os verdadeiros primeiros habitantes da Terra não eram mamíferos. Sabe aquela pergunta que todo mundo faz? E se os dinossauros não tivessem sido extintos? Pois é, os Voths são a resposta. Eles não morreram. Eles evoluíram, construíram naves espaciais e, deram o fora da Terra 65 milhões de anos atrás. E na cabeça deles, a gente, os humanos, não somos os donos do planeta. Somos só os invasores barulhentos que se mudaram para a casa ancestral deles. E agora, número 2. A resposta para talvez o maior mistério de Star Trek. Porque quase todo alienígena tem 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. A resposta está bem aqui. 4 bilhões e meio de anos atrás, uma raça muito antiga e solitária viajou por uma galáxia vazia. E o que eles fizeram? Eles semearam os oceanos primitivos de incontáveis planetas com os tijolinhos da vida, o DNA deles. Humanos, Klingons, Cardassianos, Romulanos, todo mundo. Somos todos, no fundo, galhos distantes da mesma árvore genealógica. Eles não deixaram monumentos de pedra. Eles deixaram eles mesmos, escritos em cada célula do nosso corpo. E com isso, a gente chega no topo da lista. Agora a gente vai além da vida, além da história, além do próprio tempo. Não estamos mais falando de uma civilização, estamos falando de uma força fundamental do universo. E no número 1, a resposta final, a entidade mais antiga, mais poderosa que dá para imaginar, o Continuum quê? Eles não são só parte do universo. É possível que eles sejam mais velhos que o próprio universo. Pensa um pouco no que isso quer dizer. Tempo, espaço, matéria, para eles, isso tudo é, sei lá, só uma sugestão, um brinquedo. A morte não é algo inevitável. É uma opção, algo que eles podem escolher se ficarem entediados. Cada coisa que a gente falou aqui, os progenitores semeando a vida, os Ticam movendo estrelas, pros que isso tudo não dura nem um piscar de olhos. Eles são os espectadores eternos de tudo. E assim, a nossa jornada chega ao fim. A gente foi dos impérios de milênios para os arquitetos da vida e até para os deuses do tempo. Fica muito claro que a galáxia não é só gigante no espaço, ela é gigante em história. É um lugar com tantas camadas de existência, uma mais profunda que a outra, que a gente mal consegue começar a entender. E que nos leva a uma última pergunta, que dá até um arrepio. Cada uma dessas raças que a gente viu foi uma descoberta chocante. Agora pensa, se seres com poder de apagar estrelas ou de semear a vida puderam existir e sumir quase sem deixar rastro, o que mais ainda está lá fora nas profundezas do espaço que a gente nem explorou? O que mais pode estar só observando em silêncio, esperando a hora certa? Uma coisa certa, a história da galáxia mal começou a ser contada.